Este grau, este capítulo, é um dos mais mal empregados pelo sistema para machismo, misoginismo, divisão, eucaristia, ceia, hocus pocus ou missa, liturgia, cultos, cerimônias, ritos, textos, véu, testemunho de Jeová, congregação cristã, até igrejas católicas, algumas usam véu ainda. Muito importante esse texto. Texto usado para condenar Paulo, para não entender Paulo. Vamos lá, vamos desmistificar isso hoje. Então fique conosco até o final. Pegue seus cadernos, e não suas pedras, e não seus julgamentos. 1 aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 11. Eu vou fazer o mínimo possível de comentários hoje. Praticamente eu vou só ler, parando poucas vezes, pela extensão do capítulo e das coisas que eu preciso explicar. Então, como eu vou falar muito rápido, se você precisar, volte no gravado várias vezes, colhe esse grau até você entender. Como entender 1 Coríntios 11:1 sem ler o final, principalmente de 1 Coríntios 10? Paulo está dizendo para que os alunos e os mestres da escola de Corinto sigam seu exemplo. Exemplo de pensar nos outros mais do que em si mesmo. Então, encerrou o capítulo 10 dizendo: eu penso nos outros, não em mim. Eu não sou egoísta como vocês, como ele disse que eles eram egoístas. 1 Coríntios 1, 2, 3. Pensem nos outros, sejam altruístas, sejam amorosos. O próximo, amor, amor, amor. Ele está indo para 1 Coríntios 13. Aí quando ele diz novamente pela segunda vez, sede meus imitadores, que é assim que está na sua Bíblia, que é sede meus exemplos. Imitadores é referência, imitadores é discípulo. Ele está dizendo, sejam amáveis, agradem as pessoas, façam tudo para agradar as pessoas, para ter paz com as pessoas, para unir as pessoas, lutem pela unidade. Porque o desafio era unir pagãos, judeus, bíblias. Porque judeus, bíblias geralmente são conservadores, pagãos geralmente são liberais. E os cristãos que estavam em evolução. 3 classes de pessoas que você tem que unir. E hoje é a mesma coisa. Eu estou aqui tentando unir esquerda e direita. Estou aqui tentando unir pessoas que vieram da Bíblia e pessoas que vieram sem Bíblia. Legalistas e anarquistas. Liberais e conservadores. É o mesmo trabalho hoje. Então, imitadores nos originais é discípulos, alunos, seguidores leais. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O fundador da escola é Jesus. Ele é meu professor e vocês são meus alunos. Sejam meus alunos como eu sou de Jesus. Escreva aí. Ser de meus imitadores é nada mais que sejam meus alunos como eu sou aluno de Jesus Cristo. Portanto, Paulo não é um impostor, não é um embusteiro, não é um mentiroso. O Espírito de Jesus Cristo está na mente de Paulo, na boca de Paulo, nos dedos de Paulo. Ele está apenas sendo Jesus Cristo. Então ele diz, me tenham como referência, me tenham como exemplo, como professor, assim como Cristo é meu professor, minha referência, meu exemplo. Eu diria hoje para vocês, sejam meus alunos, como eu sou de Paulo e como Paulo é aluno de Cristo. Que coisa linda. Eu preciso elogiar vocês por estarem sendo bons alunos. Por quê? Porque estão seguindo fielmente o que transmiti para vocês. Veja, eu preciso comentar isso. O capítulo 11 é dividido em louvor e não louvor, que é elogio e não elogio. Elogio e crítica. Então eu queria que você escrevesse assim. 1 Coríntios 11 é dividido pela dualidade elogio e crítica. Paulo vai começar com um elogio, como ele sempre fazia. Lembra de Atos, todos os capítulos? Paulo começava agradando, aplaudindo, dizendo, olha, muito bom isso aqui, gostei disso. Mas, é isso que ele vai fazer aqui também. Ele começa dando elogio e em seguida vem uma crítica no final. Revelare. Na sua Bíblia, por influência do judaísmo, aqui é traduzido para tradição. Vocês seguem minha tradição, minhas tradições. Ou preceito. Pois os pontos básicos dessas tradições estavam contidos no Talmud, que é
a extensão da primeira Bíblia. Porém, isso difama o mestre Paulo, visto que ele é principalmente professor da graça e não da lei. O vocábulo grego usado para tradição é paradoses, que significa transmissão do ensino. Por isso, transmissão e não tradição. Porque hoje você fala tradição, vai ao tradicionalismo, que é sacramentos rituais, que são sacramentos rituais de uma pedagogia ritualística do sistema religioso, que não é escola, não é ensino. Tanto é que me chamam de dono da verdade, porque eu falo com convicção, porque é inaceitável que um professor fale com convicção. Ora, o teu professor de faculdade, por acaso, fala sem convicção? Já pensou se o professor de faculdade no final dissesse assim: olha, eu não tenho certeza, o que é que vocês acham? Aí vocês gostam. Se chegar alguém aqui e dizer: eu não tenho certeza de nada, o que vocês acham? Está errado. É que não ensinaram vocês que igreja é escola. Dom, ensinar, mestre. Foi ensinado a vocês que o padre e o pastor são apenas sacramentários. Vem para fazer um sacramento, abençoar vocês. Aí vocês ligam aqui, o Akel não abençoa, só refuta, só ensina, só exorta, só confronta. Como vocês vão gostar disso? Mas os sábios gostam. Paulo continua: o Criador é responsável pelo Messias, o Deus enviado. Cristo é o responsável dos homens. E os homens são responsáveis por suas mulheres revelarem. Esse texto isolado serve de machismo judaico, porque na tua Bíblia está a palavra cabeça, como se fosse autoridade. Os mesmos que criaram autoridade espiritual, interpretando errado, por exemplo, Romanos 13, são os mesmos que criam machismo. Os judeus machistas, os protestantes e católicos machistas, os mesmos que usam esses textos para colocar o marido como cabeça do lar. E o que é cabeça no original? É aquele que é responsável, como eu vou falar agora. E usam esse respaldo bíblico equivocado. Paulo está falando em mente, em consciência, em ideia, em kéter, em coroa. No sentido de responsabilidade. O homem é a coroa da mulher. Cuidado. Ele tem cuidado por ela. Ele tem o PPP, proteção, promoção e provisão da sua família, dos seus filhos. Ele é responsável por isso. Pelas reuniões de casa, pela evolução dos filhos, pela promoção dos filhos, pela correção dos filhos, pelo cuidado da mulher. Paulo continua: o homem que faz orações ou dirige a palavra com a cabeça coberta não respeita sua cabeça. E a mulher que faz orações ou dirige a palavra com a cabeça descoberta também não respeita sua cabeça. Olha o original: pois mostra sua cabeça raspada, calva. E por que está raspada? Revelare. No judaísmo, quando um homem entra na sinagoga, a igreja deles, coloca um pequeno gorro sobre a cabeça, o quipá. Uma tradição que iniciou somente no século IV depois de Cristo, assim como o véu das mulheres. É mais uma prova do cristianismo ser uma extensão do judaísmo. Algumas igrejas católicas ainda usam véu. A CCB, as TJs e outras, como você está vendo agora aí na imagem. Eu vou colocar aqui uma imagem para você. No fundo, de mulheres usando o véu numa reunião. E algumas denominações pentecostais obrigam o uso do véu. Testemunho de Jeová, CCB, ou pela má interpretação desta passagem, ou pela influência judaica. Vamos entender de cultura judaica para saber essa problemática local em Corinto. É uma problemática corintiana. Culture. Os judeus da sinagoga da região, bem como os judeus que se diziam agora cristãos convertidos e que ainda não tinham sistematizado o suficiente, estavam dizendo que se sentiam envergonhados de se reunir com ex-pagãs que não usavam véu. Alguns entendiam Atos 15, que não é para colocar nenhum encargo sobre os pagãos, só sobre os judeus, se eles quisessem, mas mesmo assim, alegavam que quando uma mulher não usava o véu, ela não tinha Deus como superior, mas outro cabeça, outro superior, porque cabeça é responsável, cabeça é coroa, cabeça é orgulho, cabeça é glória, cabeça é obra.
quando você não tem nada sobre a cabeça, dá a entender que você não reconhece o Criador. Quer dizer, eles estavam apegados em coisas físicas. Agora imagina, Paulo, que desmistificou todas as coisas físicas, foi contra a circuncisão, ensinou o batismo espiritual, a circuncisão espiritual, a ceia espiritual, falou sobre o lava-pés espiritual. Por acaso agora vai ser a favor do véu? Mas ele vai ter que ser em certo aspecto e você vai entender por que e como, em que termos. Vamos lá. Veja, esses judeus estavam colocando a faca no pescoço de Paulo na carta que ele escreveu, dizendo: espera aí, Paulo, agora você vai ter que explicar isso aqui. Porque eu não vou me reunir com mulheres ex-pagãs, sacerdotisas, prostitutas, você vai ver, que têm a cabeça raspada, o cabelo curto ou cortado rente, que não possuem véu. Porque não tem Deus como superior, sendo que naquela sociedade era assim. Então vamos lá. Após apenas 4 séculos depois, é que os judeus começaram a dirimir o machismo, pelo menos nesse ponto, dirimir. Ainda há muito machismo entre eles. Onde os homens, além do gorro, kippá, também poderiam colocar um chalé de 4 pontas, o talit, para ser colocado sobre a cabeça. Então, você escolhia entre o talit ou o kippá. Mas naqueles dias não tinha kippá, nos dias de Paulo, só o talit. Agora, antes que eu explique. Vocês lembram que os judeus discutiam se a mulher tinha alma, se a mulher não era um animal bicótomo sem alma? Os rabinos discutiam isso nos dias de Jesus. O machismo era incrível. Veja a passagem original aqui na Bíblia Original Códex sobre Marta, para você ver o machismo. O objetivo do kippá é lembrar ao homem que o Criador está sempre acima dele. O objetivo do talit é separar o homem do mundo, assim como fazê-lo lembrar dos 613 preceitos da primeira Bíblia. Parecem os 513 deputados do Brasil. Lei, 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 lei. Lei sobre lei, regra sobre regra. Esse é o legalismo, isso é ser Bíblia. O regulamento interno, o talit, foi criado antes do kippá. Por esta razão, os judeus de Corinto queriam que os pagãos usassem o chalé ou véu. Paulo está respondendo à carta deles e dizendo que não é necessário os homens usarem, que nenhum pagão precisa se converter ao judaísmo, pois eles têm a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: homens não precisam usar. Se vocês usam algum manto sobre a cabeça, o talit, alguma coisa, chalé, não precisa. Porque o pagão veio, como diz Atos 15, ele é livre. Ele é a imagem de Deus, ele não precisa. Agora a mulher, eu vou explicar. Vamos lá? Homem não precisa, ele tem a Cristo. E quantas mulheres, elas deveriam usar apenas se tivessem cabelo muito curto, raspado ou crescendo, como veremos a seguir. Paulo continua. A ex-pagã, olha o original, com cabeça raspada, para você entender, que insistir em não cobrir sua cabeça com véu, então que mantenha sua cabeça raspada ou mantenha o cabelo cortado. Por quê? Revelar. Paulo falou isso porque nenhuma mulher queria continuar com a cabeça raspada. Era vergonhoso agora, como cristã, sair publicamente na rua com cabeça raspada ou cabelo cortado sem véu, justamente por ser identificada como prostituta ou infiel. Essa era a cultura local, geográfica. Você já vai ver, entre todos. Você já imaginou uma sociedade onde todos andam seminus, como por exemplo entre os índios? Você está escrevendo uma carta para eles, você tem que levar em consideração absolutamente tudo que tem ali. Cada cultura, cada povo. As pessoas querem um Deus da sua nação, da sua cultura. Eles não pensam nos outros, como Paulo acabou de falar. Sede meus imitadores, ou seja, tenham eu como referência. Eu penso nos outros, eu penso nas culturas, eu sou mestre da graça, isso é, mestre pro ide, 72 nações de Gênesis 10. Um Deus multifacetado que se revela pluralmente em 72 nações, diferentes, culturas diferentes, povos diferentes. Paulo continua. Um adendo aqui. Você sabia
que até, não importa se romana, grega ou judia, se ela tivesse a cabeça raspada ou cortasse o cabelo, ela não podia colocar os adornos para ir num casamento, para ir numa festa, numa festa ou numa cerimônia fúnebre, por exemplo. Ela não tinha cabelo para fazer isso, para colocar os adornos. Então, olha a situação, era vergonhoso. Essa era a realidade. Ora, se em Corinto é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, não custa muito ela usar o véu como as outras. Ou seja, não quero insistir em não usar. Use. Porque se você quer ficar com o cabelo rapado, cortado, você tem que usar o véu para respeitar as outras. É isso que ele está dizendo. Tem igreja, como a Assembleia de Deus, que até 1990, ou quase o ano 2000, proibia o corte de cabelo, já era disciplinado, as pessoas eram excluídas da igreja. Agora já pode. Já tem CCB liberando, fazendo vista grossa com corte de pontas de cabelo. Muitas denominações não podiam, agora pode. Tinha até igreja católica que não podia, agora pode. Porque tudo isso passa, tudo isso é vaidade, tudo isso é vão, tudo isso é orgulho do homem. Vaidade não é o corte de cabelo, vaidade é o orgulho do homem, o preceito do homem, o equívoco do homem. Como diz Colossenses 2, 18 a 23. Você entende? Iluminarem. Paulo diz isso porque se uma mulher não queria usar o véu, agia como homem cristão, que não precisava do véu. Então que cortasse o cabelo com corte masculino. Como hoje fazem em outra sociedade, 2000 anos depois, pois como o homem não precisaria usar o véu, Paulo está falando de coerência. O que acontece é o seguinte, algumas mulheres gregas adquiriam direito do governo de emancipar. Elas não precisavam usar o véu, elas adquiriam o direito de ser iguais aos homens e não subordinadas, inferiores aos homens, como em outras culturas, como no caso da judaica. Então na cultura grega, um pouco mais liberal, um pouco mais evoluída, progressista, as mulheres adquiriam esse direito de emancipação e podiam não usar o véu. Então elas se convertiam, vinham para a igreja, para a verdade, se reuniam e queriam continuar com o cabelo curto, ou simplesmente queriam deixar crescer, mas até crescer, estavam com o cabelo curto. E elas oravam, ou elas falavam alguma coisa, alguma participação na igreja, ou simplesmente iam nas reuniões da escola de Jesus. E quando iam, os judeus convertidos ficavam escandalizados, isso estava causando divisão. Você lembra que Corinto tinha o grupo de Pedro? E o grupo de Paulo e Apolo? Esse grupo de Pedro estava dando problema. Esses 25% estava dizendo não, porque está na Bíblia. Porque a lei, a Bíblia que eles tinham, qual era? A lei. Entende isso? Então ele está falando por coerência. Por coerência, se vocês querem ser intransigentes, se alguma mulher, eu quero, então fica que nem homem, que daí como homem você pode. Porque o homem cristão não precisa usar. Ele está tentando fazer de tudo para unir essa igreja. Revelare. Naqueles dias, somente uma prostituta de cabeça descoberta, ou melhor, sairia de cabeça descoberta do seu próprio lar. Somente uma prostituta, pois as mulheres usavam véu até mesmo no interior das suas casas. Essa era a cultura local. Você está vendo aí imagens. Vê, elas usavam véu para tudo. Tinha véu para dentro de casa, tinha véu para festa de casamento, tinha véu para se reunir, tinha o véu, como você vai ver agora, ó. Olha aí. O véu usado dentro de casa, o véu usado fora de casa. Essa era a cultura local. As judias usavam véu, as romanas pagãs usavam véu, até os pagãos. Apenas algumas gregas não usavam. As mulheres gregas usavam redes, chalés ou lenços para cobrir a cabeça toda. Eu queria que você prestasse muita atenção agora, porque em 1 Coríntios 5, quando aquele caso daquele jovem que estava tendo relação com uma ex-ficante sexual do seu pai. Aí teve agressão física e tudo, eu expliquei no original. Qual era a problemática? Aquilo era visto como imoralidade até entre os pagãos gregos e romanos. Essa era a preocupação de Paulo. Quando algo
que é imoral, antiético, até lá fora, até para os de fora, que não são da verdade, que não são diferentes, que não são cristãos, que não são da luz, os profanos, os das trevas, até eles. E aqui é a mesma questão, veja, gregas usavam, romanas usavam, apenas algumas gregas não usavam, como eu falei no caso da emancipação. As mulheres gregas usavam, as romanas usavam. Se as mulheres cristãs de Corinto não usassem véu, estariam sendo iguais às frenéticas sacerdotisas pagãs e prostitutas carecas, calvas ou com poucos cabelos, praticamente raspados e sempre sem véu. Quem que ficava assim? Só esse tipo de mulher. Ou a mulher infiel que foi punida, castigada pelo marido, era raspado o cabelo para que todo mundo visse. Essa me traiu. Imagina que feio, que vergonhoso, que difamação. O Paulo que sempre diz que o nosso corpo fala bem de Deus ou mal de Deus. Tem um cabelo curto e as pagãs de fora dizendo, aquela ali não é cristã, aquela ali não é seguidora de Jesus, da verdade, não é diferente? Como pode aquela mulher dizer que é da luz, que é diferente da verdade de Jesus Cristo, se ela não usa véu? Será que ela traiu o marido? Será que ela é sacerdotisa pagã e também é de Jesus Cristo? É prostituta e é de Jesus Cristo? Ser cristão é ser é ser diferente. Qual é a preocupação de Paulo? Afinal, com relação à unidade, para que os judeus convertidos não tivessem irritação por sua involução com as mulheres pagãs convertidas, e não é só involução. Vamos e convenhamos, analisando agora dessa forma que você já está enxergando culturalmente, você conseguiu se transpor metafisicamente para aquela sociedade? Você conseguiu ir comigo para esse holograma de muitos fotogramas, voltar o filme da vida há 2000 anos atrás? Você conseguiu viajar comigo para a Grécia? Para Roma? Para a Europa? Para a sociedade helenística? Para aquela cultura? Você conseguiu fazer essa transposição comigo? Se você conseguiu, você está vendo até que não é só a involução dos Bíblias que sempre implicam com tudo. Mas tem coerência. Se toda aquela sociedade usava véu, e se naquela sociedade quem não usasse véu era assim, lá em Corinto, isso era para Corinto, isso não era para Jerusalém. Claro que os judeus das sinagogas usavam, as mulheres usavam, mas é outra questão. Isso não era para a Ásia, isso não era para Roma, isso é Corinto. Então a involução deles irritava eles contra essas mulheres pagãs convertidas. Imaginem um casal de judeus que frequenta as reuniões de Corinto, escandalizados com as ex-prostitutas sacerdotisas pagãs, calvas, sem véu. Sem cultura geográfica é impossível entender esse capítulo. Aqui Paulo está resolvendo um problema de divisão, assim como fez em Romanos 14, pedindo aos evoluídos que cedessem aos bíblias judeus com relação aos sábados e aos alimentos. Vai ver lá o original de Romanos 14. Ele está pedindo aos sábios de Corinto que cedam, que as mulheres usem véu, se tiverem suas cabeças raspadas. Pois, naquela sociedade judaica, não usar véu era o mesmo que ser careca. E era o mesmo que não ter uma entidade espiritual superior. Era indigno, era desrespeitoso. Isso aqui é muito importante, porque Paulo está sempre para tentar unir errado, pedindo aos que são evoluídos que cedam, porque o involuído não vai ceder. Nós temos que pegar sempre a parte mais forte. Se você quer unir duas partes, você usa a parte mais forte, a que mais tem, para compensar a que não tem. Faz o compartilhamento e une as partes. Então Paulo pensa, quem são os evoluídos de Corinto? Cedam. Vocês mulheres pagãs que não são eivadas pela Bíblia, que vieram já de uma vida mais progressista, liberal, com mente aberta, faça o seguinte, ceda. Usa o véu para não provocar os judeus. Faz isso. Eu vou explicar por que ele está explicando. No judaísmo antigo, quando as mulheres não usavam véu,
Preste atenção, ou eram prostitutas, olha só, ou estavam em luto, ou eram esposas infiéis, ou seja, naquela sociedade nenhuma mulher de respeito retirava seu véu em público. Até em casa usavam véu. Paulo está unindo judeus e pagãos mais uma vez. Hoje, preste atenção, nem prostitutas vêm para a fé carecas calvas, nem sacerdotisas vêm para a fé com cabeças raspadas. Muito menos nas nossas reuniões temos uma comunidade de judeus bíblias evoluídos capazes de ficar condenando as mulheres pagãs convertidas. É outra realidade, portanto, Corinto é um caso único. E veja que lamentável, milhões de cristãos usando o véu por não entenderem essa passagem. Perdendo seu tempo com isso. Paulo continua. Embora Deus veja a boa intenção na sua verdade relativa, a boa intenção. Ah, mas é bonito, muita coisa é linda, mas é inútil. Paulo continua. O homem cristão não precisa cobrir a cabeça como os judeus, pois ele é a imagem e reflexo do Criador, mas a mulher é o reflexo do homem. Pois, na sua Bíblia diz glória, pois a mulher foi originada do homem e foi criada para, olha o original, a diferença, dualidade do homem, revelar. E aqui na sua Bíblia, nesse contexto, glória é também dualidade, porque o homem é a dualidade do Criador. Criador imortal, imaterial, o homem é material, imortal. E a fêmea é a dualidade do homem, do macho. Paulo continua. Por essa razão, a mulher deve ter sobre a cabeça o véu, a fim de que não seja desrespeitada. Essas mulheres, nessas condições, naquela sociedade cultural. Aí a Igreja Católica compila a Bíblia, quarto, quinto século, entrega na mão dos protestantes evangélicos, que pegam para si a Bíblia, tomam conta, 16º século em diante, e agora os padres riem de vocês, porque vocês fazem essa confusão toda, embora existam igrejas católicas que também usem véu pelo mundo. Olha só o que Paulo está dizendo. Cadê o machismo daqui? Você consegue ler esse texto aí? Sabe por que eu estou querendo isso? Sabe por que eu estou fazendo isso? Estou lutando pela unidade? E para que vocês, mulheres, não sejam desrespeitadas. Você pode escrever isso? Para que você, mulher, não seja desrespeitada. Revelare. Veja, ao contrário do que julgam Paulo como machista, ele está defendendo as mulheres, tentando de alguma forma fazer com que elas sejam respeitadas. E que o evangelho seja respeitado, e que o nome do Senhor seja bem falado. Pois o véu era comum entre todos, até entre os pagãos, os de fora, exceto quem que não usava? Sacerdotisas que eram prostitutas religiosas. Paulo está preocupado com essa diferença. Paulo está preocupado com o respeito, com a boa fama. Sobre a expressão que diz na sua Bíblia, e por causa dos anjos, que alguém vai entender, daimons, demônios, anjos maus, anjos do bem. A maior parte dos teólogos dizem que são os anjos que ficam vendo os cultos, que os anjos têm prazer de ver os cultos religiosos. Conta outra, meus caros teólogos. Vocês mesmos, nas enciclopédias, nos análises de códigos, escrevem embaixo. Não tem como saber nada sobre isso, mas o mais provável é que os anjos gostam de assistir cultos. Por favor, coerência, coerência, coerência. A verdade é que em qualquer enciclopédia bíblica respeitada de análise de códex, de manuscrito original, dos mais antigos, está claro, está explícito que essa passagem que causa grande discussão, ela é uma interpolação posterior, é um acréscimo posterior, é revelado nas melhores enciclopédias que fazem exegese dos códex. Segundo eles, essa expressão foi escrita por escribas posteriormente, pois não existe sequer um manuscrito com essa evidência. Portanto, a expressão por causa dos anjos, inclusive no original, e em muitas bíblias está assim,
e separado por causa dos anjos, porque foi colocado depois. Não existe essa expressão, não tem nenhuma relação com o poderio dos anjos por causa dos anjos. Não sei se vocês já ouviram falar de Adão de Campos, mas é risível. Uma pessoa aqui gaúcha, se não me engano de Gravataí, já faleceu, que disse que foi ao inferno, foi ao céu. O homem delirou, chorou e teve vários sonhos e várias alucinações, experiências de quase morte, ou mesmo que seja quase morte, porque EQM pode ser até 72 horas, como os próprios judeus já diziam. E quando ele voltou, ele disse que foi ao céu, foi ao inferno, e ele alucinou com todas as coisas que ele sabia em suas fantasias e pesadelos. E quando trouxe tudo isso, com boa fé ou má fé, o fato é, gravou um disco, não sei se vocês lembram, dizendo que as mulheres, quando cortavam os cabelos, os anjos iam lá e recolhiam, até os cabelos que caem no chuveiro, os anjos vão lá e recolhem, e colocam em gavetas de ouro nos céus. Nos céus tem guarda-roupas, eu não sei o que tem lá, mas é alguma coisa com muitas gavetas, cômodas, com muitas gavetas, de ouro, e os seus cabelos se transformam em ouro, e os anjos ficam recolhendo os cabelos das mulheres, com base nesse texto que é um acréscimo. Quer dizer, toda a visão, todas as visagens, revelamentos e revelações do senhor Adão de Campos, que pode estar agora descansando com o Senhor, sem nenhum problema por sua verdade relativa, sua boa intenção, mas suas alucinações gravadas em disco e que dominaram uma geração. Eu me lembro da minha família, eu me lembro de pelo menos aí 15 anos de pessoas dizendo, e a revelação do Adão de Campos. Até aqui no Ex as pessoas perguntavam para mim, e o Daniel Equechuco, e o fenômeno Lázaro, e os pastores que foram para o inferno, e os pastores que foram para o céu. Ninguém vai para lá, pelo amor de Deus. É atemporal, é metafísico. Eles nem sabem o que é isso. Eu estou falando do tamanho da fantasia que se cria, da ilusão que se cria, com base num texto errado. Numa interpolação, num acréscimo. Você aprendeu? Essa expressão por causa dos anjos não existe nos originais. Não existe. Paulo continua. Mesmo somente os homens cristãos não precisarem usar o véu, através de Cristo, ele acabou de dizer, o homem não precisa, a mulher precisa, porque a sociedade de vocês é assim. Mas Paulo sentiu um peso na consciência e pensou, eu não posso ser colocado como machista, eu só estou seguindo o que a sociedade deles diz. Eu tenho que unir e lutar pela sociedade deles, não é Paulo que está criando isso, é a sociedade. Aí sabe o que dizem por aí? Me entrevistaram na maior revista de teologia da América do Sul. Tem que falar isso de novo. Teólogos, vai ver minha entrevista lá? Teólogos disseram para mim, mas e Paulo? E o machismo de Paulo? E Paulo e véu? Por que que até os teólogos são contra? Por que que as pessoas são contra Paulo por causa dessa passagem? Por acaso foi Paulo que criou o uso de véu dentro das casas, nos casamentos, nas cerimônias fúnebres, nas ruas, das gregas, das romanas, das judias? É que você não conhece o trabalho de Paulo. Se você fizesse uma perícia, você ia ver que Paulo é contra o machismo. Ele e seu irmão, o seu primo Lucas, que escreveu Atos e citou muitas mulheres, contradizendo os autores judeus que não citam mulheres, que não destacam para as mulheres. Paulo chegou a escrever o último capítulo de Romanos, vocês viram, Romanos 16, que na verdade é uma carta a uma mulher, entregada para uma mulher, a Febe. Mas tudo isso é escondido para que Paulo seja machista. E sabe quem fez isso? Os judeus. Aqueles mesmos da Septuaginta, séculos antes de Cristo, que agora vão ali, ó, através da Igreja Católica, na Vulgata Latina, fazer o mesmo trabalho. Por isso que o cristianismo é uma extensão do judaísmo. Quem fala mal de Paulo são os judeus. Quem destrói o teu entendimento são os judeus. São os judeus que estão na internet confundindo você e fazendo você ir contra Paulo. São os judeus que estão por trás da sociedade bíblica brasileira e fazem com que a Bíblia esteja em traduções, com variantes textuais, com sinônimos, para que você deteste Paulo ou não entenda Paulo, ou siga cegamente e erroneamente. Aí ele está dizendo assim, ó, mesmo que só os homens não precisem, através de Cristo, usar o véu, o homem não vive sem a mulher. Nem a mulher vive sem o homem. Eles se completam. Sabe o que é isso?
Paulo está querendo dizer o seguinte: eu estou fazendo isso porque a sociedade de vocês é assim. Agora não é porque o homem é melhor que a mulher. Um precisa do outro. Cadê o machismo aqui? Cadê o cabeça aqui? Ele está dizendo um precisa do outro, um não vive sem o outro. Veja, se a mulher é para o homem o que o homem é para Cristo, o que o homem é para Cristo? O que Cristo faz com o homem? Ama o homem. Deu a vida pelo homem. É o que o homem tem que fazer para a mulher. Pois dualmente, assim como a mulher foi originada do homem, também o homem precisa de uma mulher para nascer. Cadê o machismo aqui? E tanto o homem como a mulher foram originados pelo Criador. Você entendeu? Cadê o machismo aqui? Aí ele diz, escola de Corinto, julguem entre vocês humildemente, eu não estou colocando dogma, julguem entre vocês, analisem, examinem, se é coerente uma mulher cristã, ex-pagã, com a cabeça raspada, falar sobre o Criador sem o véu, já que toda a sociedade usa. Aí ele diz, a própria natureza nos ensina, através da impressão na consciência, de que o homem fica melhor de cabelo curto e a mulher de cabelo comprido. Porque o cabelo comprido da mulher é o seu véu natural, sem precisar de véu. Se ela tem cabelo comprido, ela não precisa de véu. E por que ele faz o uso da natureza, você vai saber agora. Esse argumento paulino, revelare. É claro que muitos gregos usavam cabelos compridos, como alguns heróis gregos, inclusive os próprios judeus. Mas Paulo está falando aos filósofos estoicos, que acreditavam que o mundo físico servia de comprovação para defender teses. Então Paulo usa a natureza humana na tentativa de persuadi-los a fazer com que entendam a coerência do seu ensino. Não é machismo. É que, de fato, o homem pode ter cabelo comprido? Sim. Aí na sua Bíblia diz desonroso, está traduzido errado. É no sentido de que fica melhor. Porque a palavra no original para desonroso, para digno, para melhor, para elegante, é tudo parecido. Fica melhor. A natureza, ele está falando de natureza. Sabe o que é isso? Isso aqui é intuição. É terceiro olho. Deus deixou já impresso em nossa consciência a intuição. Veja que a maior parte das mulheres do mundo usam um cabelo comprido. E fica lindo. Não é estético. Bem melhor para a mulher do que para o homem. É isso que ele está falando. Nunca alguém disse, olha, você tem que ter cabelo curto, mas quase todos os homens do mundo usam cabelo curto. Porque fica melhor. Isso já está explícito em nossa consciência. É isso que Paulo está falando. Paulo continua. Mas se alguém quiser fazer polêmica e debater isso sem entender o que aconselhei aqui, nós cristãos verdadeiros, nós cristãos originais do amor, não debatemos nem as igrejas, eclésias, escolas de Jesus. Quer dizer, em nenhum lugar onde tiver uma escola de Jesus com cristãos verdadeiros que seguem o mestre fundador da escola Jesus Cristo, não tem polêmica, não tem discussão, não tem divisão, não tem debate. Pasmem, senhores, pasmem, senhoras, revelarem. Este último versículo é usado ignorantemente pelos bíblias pentecostais quando chamam a CCB, as TJs e outros de seitas heréticas a fim de não terem de usar o véu, dizendo que o uso do véu é apenas um costume. É incrível. Mas você vai ver a Assembleia de Deus, de 20 anos para cá, falando em uso de costumes, algo que criaram. Inclusive você vai ver denominações como a Assembleia de Deus, como Deus e Amor, e como outras, refutando, dizendo a Congregação Cristã, Testemunho de Jeová que usam véu, e outras são seitas heréticas, porque isso é um equívoco. Imagina, qual o problema do véu? O que é o véu? Deixa eles usarem, na verdade, relativa deles. Está errado, é inútil, sim, mas deixa eles. Qual o problema do véu? Qual o problema da kippá? Qual o problema do chalé? Do chale? Qual o problema?
Você entendeu? Qual o problema do boné, do chapéu? Aí eles vão dizer assim, que está falando em costume. Nós não temos tal costume, o costume de usar o véu. Não é o costume de usar o véu, é a prática da contenda, da divisão, do ego, da dissensão, e não do costume do véu. O véu não é costume. Véu é mais do que costume. Véu era uma tradição, e não só religiosa judaica, mas uma tradição daquela época. Veja o original, como é claro, Paulo está falando aos egoístas de Corinto que iriam distorcer suas palavras como fazem hoje. O cristão verdadeiro não debate, não faz confusão. Não dá para saber onde está o erro maior, se nos que interpretam que é dogma usar o véu, ou os que interpretam como costume facultativo, usando o último versículo como refutação para não ter de seguir essa recomendação, quando na verdade o último versículo está falando do costume de contender, a prática da contenda, daqueles que iam receber a resposta de Paulo e iam dizer assim, não concordo, iam criar divisão no corpo, iam distorcer as palavras de Paulo novamente. Enfim, vocês agora puderam realmente entender, eu espero, sobre essa questão de véu, uma vez por todas. Iluminare. Existe ainda a interpretação metafórica, eu fiz até um vídeo sobre isso, para esse contexto onde Paulo estaria falando de casais e não do véu físico. Agora, vamos a outro trecho de respostas de Paulo a Corinto, no mesmo capítulo, onde usam até hoje para praticar ceias santas e eucaristias. E antes que nós vamos para antes que nós iniciemos essa nova sessão dentro do mesmo capítulo, que é uma parte de não louvor. Lembra que eu falei no início que é dual esse capítulo, louvor e crítica. Louvor, porque eles seguiam tradicionalmente suas recomendações. Crítica, porque a questão da Páscoa era uma bagunça. Você vai ver agora. Meus queridos, meus aluninhos, que eu tanto amo, mestres que me assistem, você precisa enviar esse vídeo grau para as pessoas com amor. Nem que elas rejeitem, mas a semente é depositada e pode germinar. É para ajudar elas, é para abrir os olhos delas. Existem milhões de pessoas esperando você fazer isso. Se você quiser compreender claramente sobre ceia, você tem que assistir o grau anterior 253. Porque é em 1 Coríntios 10 que Paulo começa a falar de ceia espiritual do terceiro cálice. Você já ouviu falar? Então colhe o grau anterior que vai ajudar você a entender melhor ainda. Paulo continua. Agora, respondendo sobre as festas e alimentos, infelizmente não posso elogiar vocês. Agora vem a dualidade, agora vem a crítica. Pois as vossas reuniões fazem mais mal, olha a dualidade, do que bem. Como uma reunião vai fazer mais mal do que bem? Se é uma reunião de divisão, de contenda, de dissensão, de ego, de desprezo, de acepção de pessoas, de desigualdade social, é mais mal do que bem. Se ao invés de ter caridade, amor, ação social, compartilhamento não tem, é mais mal do que bem. E é isso que estava acontecendo. A situação em Corinto era lamentável. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu soube que quando vocês se reúnem em nome do Senhor, há divisões entre vocês. Bom, a divisão sempre existirá onde houver ajuntamento de humanos, pois é através das divergências que se revelam os verdadeiros e os falsos. Dualidade. É o crivo. Você conhece uma pessoa quando diz não, e não quando diz sim. É na divergência. Alguém levantou uma calúnia, uma questão. Na mesma hora se revela tudo. Quem é quem? É impressionante. A dissensão, a discórdia, a divisão tem uma utilidade extraordinária que é revelar quem está contigo. Ponto. Isso é fato. Paulo está dizendo, onde tiver ajuntamento humano tem problema.
tem dissensão e divisão aonde for. Isso aí até entendo. Mas, em segundo lugar, embora as divisões sempre existirão, quando vocês se reúnem para festas como a Páscoa ou a vossa festa de amor, porque alguns eruditos historiadores contemporâneos vão dizer que naqueles dias existia uma festa chamada Festa de Amor Ágape, que provavelmente era o nome que eles deram, escreva no seu caderno, para a Páscoa cristã. Ora, a Páscoa era comemorada lá em Jerusalém, como vocês viram Paulo querer ir comemorar. Foi, e uma outra vez queria ir comemorar, não ficando claro se ele conseguiu ir lá, como nós vimos em Atos. E Jesus comemorou 3 vezes, porque estava em transição para os judeus. Agora, esses que são da graça pelo mundo, sem templo, sem Israel, longe de Jerusalém, queriam comemorar a Páscoa, entendendo a primeira Bíblia, já que eles tinham os pergaminhos da primeira Bíblia, Êxodo, Deuteronômio, dizer, vamos comemorar nós, porque nós temos aqui 25% de judeus convertidos entre nós, e por mais que nós, maioria, sejamos pagãos e nunca comemoramos a Páscoa, mas vamos comemorar de alguma outra forma. Então a gente vai imiscuir as 2 formas de ver, as 2 formas de alimento, de gastronomia, de cultura, e vamos fazer uma festa. Vai ser uma festa de amor. Já que não dá mais para ser dessa forma, vamos fazer uma outra forma, que seja uma Páscoa cristã. Quer dizer, a festa pagã hoje paganizada da Igreja Católica, Páscoa, como você vê hoje com todo o paganismo envolvido, como é o Carnaval, como é o Natal, não é nada novo. Porque já nesses dias eles estavam criando uma festa judaica cristã. Escute, essa festa de amor, eles eram livres para criar. Qual o problema de fazer uma festa? Qual o problema de se reunir para sentar e comer? O que Jesus fazia todo dia. A mesa para o judeu é o máximo da comunhão. Se você convidar alguém para sentar na tua mesa, na tua casa e comer com ele, para o judeu é o máximo da intimidade, da comunhão, da amizade, da gratidão, da aproximação. Agora imagine, eles podiam fazer, eles podiam. Inclusive naquela época os judeus comemoravam a Páscoa, mesmo saindo do judaísmo. Mas de forma diferente, não ritualística, como no templo. Porém, eles estavam fazendo isso da pior forma possível. Vamos lá. Mas embora as divisões sempre existiram, quando vocês se reúnem para festas como a Páscoa ou a vossa festa de amor ágape, cada um come separadamente seus próprios alimentos e bebidas que trouxeram, olha o original, e assim os cristãos mais pobres ficam sem condições de se alimentarem como se alimentaram os mais ricos, que chegam até a ficar bêbados, embriagados, metus, satisfeitos, com a barriga cheia, fartos de tanta fartura em suas mesas. Revelare. As enciclopédias revelam nas análises de documentos e manuscritos que os coríntios celebravam a Páscoa judaica de uma forma parecida, porém com um misto cultural e gastronômico judaico-pagão. Os judeus, ainda não dessistematizados, traziam seus pratos conforme a Páscoa judaica, isto é, cordeiro pascal, cordeiro assado, pães asmos, ervas amargas, salmoura e assim vai. Enquanto os pagãos comiam carne suína na frente deles, bovina, aí surgiu a questão de Romanos 14, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, frutas, vinho, cerveja. E os judeus olhando aquilo. Cerveja, carne suína, peixe sem escama e uma série de outros alimentos que na primeira Bíblia não podia. Eu sei que os pagãos podem, mas por que eles fazem isso na nossa frente? Conosco, junto de nós. Esse era um dos problemas. E o outro problema, o principal, a desigualdade social, a acepção social. Essa aqui é o máximo da divergência. É nessa incoerência absurda que eles se reuniam chamando aquilo de festa de amor, ou mesmo na comemoração da Páscoa. Muitos não sentavam juntos, não compartilhavam pratos, não pensavam nos mais pobres e ainda se embriagavam.
Tem Bíblias que vão traduzir, vão suavizar o termo. Não, eles estavam embriagados. O original diz que eles estavam bêbados, alcoolizados. Falavam e faziam o que não deviam. O que é que um bêbado faz? No meio da reunião como igreja, você pode imaginar bêbados fazendo todo tipo de equívoco, de erro. Tem um historiador que ele chega a dizer, você vê isso em documentários e filmes, que os romanos, eles tinham o costume de flatular na mesa. Era comum. Aliás, tinha que flatular. Contar piadas imorais, rir copiosamente, dançavam, tiravam sarro, debochavam de pessoas que passavam, da roupa das outras pessoas, de pobres. Comiam na rua, para fora, na parte externa ou em cima, e zombavam das pessoas que passavam. Amavam fazer essas práticas imorais, antiéticas. Agora imagina esse historiador dizendo que é possível que algumas dessas práticas imorais obscenas estavam acontecendo na ceia. Ceia é refeição, ceia é jantar. Nesse almoço ou nesse jantar, nessa festa de amor. Imagine vocês embriagados, falando o que não deviam, fazendo o que não deviam, no meio da reunião como igreja. É por conta deste ego presente na Eclésia de Corinto que Paulo tece aqui uma advertência sobre a possível ira do Criador contra eles. Pois até Sócrates escreveu aconselhando os pagãos a serem generosos nas festas. Imagina que vergonha para Paulo. Olha só, vou ficar de pé aqui para você entender. Ficar com a ex-mulher do seu pai, jovem ou não, ter relações sexuais com ela, para os pagãos era um absurdo, mesmo para os progressistas gregos romanos liberais. Agredir o seu pai fisicamente era um absurdo, uma infâmia. Sócrates, que é um escritor pagão grego, ele dizia, sejam generosos, compartilhem o que vocês têm na mesa, deixem o que vocês têm para os outros. Ele escreveu artigos sobre isso, com recomendações de amor para as ceias dos pagãos, das festas dos pagãos. Imagina como é que era entre os pagãos, olha a ética deles, olha a moral deles. Os romanos, as romanas usavam véus. As gregas usavam, exceto as emancipadas, e as sacerdotisas, prostitutas. Escute o que eu estou dizendo. Essa é a realidade de Corinto. Paulo está desesperado, porque Paulo está vendo que os pagãos são mais excelentes que os cristãos. São mais éticos, são mais morais. Por isso que Paulo está corrigindo. Essa é a visão. Veja, aí sabe o que as igrejas de hoje fazem? As sinagogas cristãs vão pegar essa carta e vão querer tornar a igreja diferente pelo véu, pela saia, pela roupa, pelo linguajar, pela Bíblia, por carregar uma Bíblia, pela ceia, pelo pão, pela hóstia, pelo vinho, pelo suco de uva, pelo pão ázimo, quando na verdade Paulo está preocupado na diferença moral, comportamental, caráter, ética. É de ética cristã que está sendo tratado desde o capítulo 4. Paulo continua. Meus queridos, se até Sócrates escreveu para eles serem generosos e não materialistas, egoístas nas festas. Aí ele diz, se é para ficar embriagado, por que não se embriaga em casa? Se é para comerem sozinhos, só entre os mais ricos, sem esperar, olha aqui o sem esperar pelos mais pobres, por que não comem em casa? Você acredita que tem gente que vai refutar, desigrejar, dizendo assim, olha aqui, ó, cada um tem sua própria casa, vão comer em casa, e se é a prova que eles estavam indo para uma igreja, para uma sinagoga ou para um lugar.
Qualquer enciclopédia, qualquer historiador do mundo sabe que não tinha templo, não tinha nada. Eles emprestavam sinagoga, eram expulsos da sinagoga, porque quando falavam a verdade eram expulsos da sinagoga, emprestavam escolas filosóficas, alugavam casas para se reunir, praças, ruas. Aqui as reuniões eram na rua, externas, em lugares públicos, ou numa casa muito grande de alguém que podia ter essa reunião, um salão emprestado, como era o caso do cenáculo, como Jesus fazia. Até Jesus emprestou um salão de eventos, chamado cenáculo, que é onde desceu, metáfora, o Espírito Santo. Se é para comerem sozinhos, só entre os mais ricos, sem esperar pelos mais pobres, por que não comem em casa? Isto é, se é para se embriagar em casa. Não que está certo se embriagar. Mas que vergonha fazer isso em nome de Jesus. A reunião, a escola é em nome de Jesus e a festa é de amor. E é para lembrar a morte de Jesus, a saída do povo de Israel do Egito, que representa a nossa saída da morte para a vida. Do Primeiro Testamento para o Segundo Testamento, que representa o sangue de Jesus. Imagina você reunido em nome de Jesus, fazendo uma festa que representa Jesus, fazendo isso. Sabe o que é que Paulo está falando aqui? 1 Coríntios não está falando de Eucaristia da tua igreja, não está falando de ser da tua igreja, porque isso é uma ilusão, é uma fantasia, é errado, equivocado, como você está vendo aqui. Paulo está falando sobre Natal hoje, Paulo está falando sobre Páscoa hoje, Paulo está falando sobre Carnaval hoje, Quaresma. Sabe o que Paulo está falando? Olha o que vocês fazem com as festas. Olha só hoje, 2000 anos depois. Festa de Natal em nome de Jesus. Qual é a comemoração? Jesus nasceu. Páscoa, qual é a comemoração? Jesus morreu. Anualidade, Jesus nasceu, Jesus morreu. E o que é que eles fazem nessas festas? Isso sem falar de festa de São João, finados, Nossa Senhora da Aparecida e por aí afora. O que é que eles fazem nessas festas? Bebem, se drogam, mentem, traem, cobiçam, se dividem, não compartilham o que têm, são materialistas, são egoístas, e comemorando o nascimento de Cristo, e comemorando a morte de Cristo. É isso que Paulo está tratando. Querem fazer uma festa? Qual é a festa? A festa é comemorar o nascimento de Jesus. Tudo bem, ninguém sabe o dia que ele nasceu, mas façam. Agora façam direito, porque senão vocês vão ser condenados. Porque quando você faz uma festa sem o nome dele, não reunido o nome dele, já é um problema. Agora colocar o nome dele, em nome do Natal de Jesus Cristo, a Páscoa de Jesus Cristo, o nascimento e a morte de Jesus Cristo, vocês serão condenados. Toda pessoa que colocar o nome de Jesus precisa respeitá-lo. Você entendeu a questão esperar uns pelos outros? É porque os ricos comiam antes dos pobres chegarem, eles não queriam esperar os pobres. Ou como conseguem comer com fartura na frente dos irmãos pobres? Vocês estão humilhando os seus próximos. Como posso elogiar isso? Como posso elogiar isso? Mas é óbvio que isso está errado, ele diz. Mas é claro que não vou elogiar. Revelarei. Que coisa, não? Eu vou abrir para a participação de vocês nesse final. Agora, a partir daqui temos um grande problema. Um grande problema. Pois nenhum teólogo sabe dizer como que Paulo soube fielmente das palavras do Senhor na última Delta Páscoa, pois o livro de Yohanan Moshe Marcos só foi escrito anos depois dessa carta, 51 depois de Cristo aos Coríntios. O mesmo vale para Matiarro e Yohanan. Lucas copiou seu irmão, Lucas era irmão ou primo de Paulo, pois o seu livro, que narra a história de Jesus, também foi escrito muito tempo depois da primeira carta aos Coríntios. Nós vimos nos originais de Lucas 22:19b e versículo 20, um grande erro gerado por um acréscimo posterior. Quem lembra de Lucas, quem não colocou, olhe desde o grau 146. Se alguém puder achar aqui esse grau que eu falo de Lucas 22:19 e 20, que sobre a ceia, lá vocês descobriram que qualquer análise de originais,
Os versículos 19 e 20 são interpolação. Os dois versículos são acréscimos. Mas mesmo assim, respeitosamente, alguém pode dizer, mas que Deus pode ter usado o escriba, o copista para colocar isso. Ou vamos supor que Deus tenha revelado para Paulo, o que é muito difícil dessa forma, nesse tipo de transcrição. Não. Mas qualquer outra hipótese, mesmo assim, já que está escrito, e já que está ali há mais de 1.500 anos desde que a Bíblia foi compilada, mesmo sendo acréscimo, nós analisamos até os acréscimos. Para não deixar nenhum erro, nenhuma dúvida. Escute, a Páscoa foi celebrada à noite. Depois passou a ser celebrada de tarde, até chegar na Eucaristia, que é hoje. Pãozinho, suco de uva, hóstia, sendo celebrada até de manhã na Igreja Católica e em igrejas evangélicas. Mas a primeira Páscoa da história foi celebrada à noite pela primeira vez, em Êxodo, capítulo 12, versículo 6. Sendo sempre só para homens circuncidados. Não querem fazer a Páscoa? Volta a circuncisão. Não deixa as mulheres participar da ceia. Comemorar a Páscoa é o mesmo que ficar no sábado. Mesma relação de Romanos 14. Pois ambos representam a morte de Jesus e o fim do Primeiro Testamento. A igreja está no domingo, bem como na graça, representando a vida, a ressurreição de Jesus e o Segundo Testamento. Contudo, a Igreja Católica Romana segue as ideias de Aristóteles, que pregava a transubstanciação, ao ponto que o Papa Leão XIII fez de Tomás de Aquino o seu mentor, proibindo depois os fiéis leigos, eles chamam todo católico de leigo, de tomarem o vinho. Escutem isso. Sabe por que só o sacerdote, padre, toma o sangue do Senhor, o vinho, numa missa? Missa é missão, e a nossa missão nunca foi ritual, sacrifício, sacramento. Sabe por quê? No temor insano de ser derramado no chão um pouco do sangue de Cristo. Como eu falei ontem, igrejas evangélicas que enterram a Santa Ceia. Nunca existiu essa palavra, não tem em nenhuma parte da Bíblia a palavra Santa Ceia. Isso é tudo catolicismo, tudo vem da canonização das coisas, a santificação das coisas. Santa Hóstia, Santa Ceia, Santa Missa, Santo Papa, Santa Igreja, Santa Bíblia, Sagrada Escritura. Toda essa divinização das coisas com o intuito de tornar o cristianismo agradável, confiável. Escute, as igrejas evangélicas enterram com temor insano também de que as crianças ou algum pecador, algum animal coma o pão orado, mesmo não acreditando em transubstanciação, porque depois de orado e abençoado, representa, simboliza o corpo do Senhor, mas como está ali o corpo do Senhor, o que entra em contradição é transubstanciação, é consubstanciação, o que é? Ao comer, podem morrer. Ai daquele que participar da ceia em pecado. Escute que gravíssimo isso. A ideia de comer o próprio Deus já era presente nos dias de Paulo. Em muitos cultos pagãos, dionísicos e órficos ensinavam exatamente isso. Eu estou dizendo que nos dias de Paulo, dionísicos e órficos ensinavam que eles podiam comer o próprio Deus através do pão. Eles faziam um ritual desta forma. Preste atenção. Portanto, daqui em diante, podendo ter sido um acréscimo posterior em muitos trechos, mesmo assim vamos analisar. Como temos a Bíblia compilada dessa forma, vamos escrutiná-la assim mesmo, sem nenhum prejuízo. O texto é uma cópia da narrativa do que aconteceu na última Páscoa, como recomendação ideal para se comemorar uma Páscoa cristã nos moldes jesuínos. Preste atenção.
Isso aqui é muito importante. Você tem que entender isso. A partir daqui, cada santa ceia que você entrar agora numa sinagoga, vá um dia numa igreja da tua família lá, vá num dia de ceia e você vai ver, eles vão abrir 1 Coríntios 11. Ou é Lucas, ou é 1 Coríntios 11. Às vezes é João, mas geralmente é esses dois textos, porque são esses dois textos dessa mesma interpolação, que é a base da ceia deles. E eu queria que todos vocês escrevessem, que aliás vai ser o título desse grau. Escreva assim, ó. Os grandes acréscimos, abre aspas, em memória de mim, fecha aspas, abre aspas de novo, até que ele venha, fecha aspas. Em memória de mim e até que ele venha. É por causa dessas duas grandes interpolações, ou mau entendimento, que você já vai saber, que nós temos toda a ritualização das ceias. É por causa da partir daqui que Paulo começa a narrar, sendo interpolação ou não, o mais provável que está em qualquer enciclopédia de teologia da tua igreja, interpolação. Mas vamos supor aqui, eu vou na tua suposição, você que é místico, não, Deus deixou a palavra dele assim, Deus protegeu a palavra dele chegou para nós assim, porque é assim. Foi assim, mesmo que seja interpolação. Então tá bom, vamos assim. Mesmo assim, Paulo está citando as palavras de Jesus, repetindo o que ele disse na última Páscoa, que não era ceia, não era Eucaristia, era Páscoa judaica. Entenderam? Paulo continua. Abre aspas, porque é uma citação. O Senhor Jesus. Aliás, deixa eu começar por aqui, ó. A tua Bíblia está dizendo assim, ó. Eu recebi do Senhor. Peraí. É muita coisa, né? Para desmistificar. Eu recebi do Senhor. Essa expressão inicial é um acréscimo também. Como é que Paulo vai receber do Senhor se Paulo nunca esteve com o Senhor, não esteve na última Páscoa? Aí eles vão dizer, mas é revelação. Revelação da transcrição do que Jesus falou lá. E se ele tivesse recebido um pergaminho de algum discípulo, ele diria, olha, eu recebi de Pedro aqui um pergaminho, uma carta, uma transcrição fiel do que Jesus falou na última Páscoa. Eu estou te dizendo que Mateus, Marcos, Lucas e João não tinham sido escritos ainda. Essa carta de Paulo é anterior. Sim, Jesus fez isso antes, 20 anos antes aproximadamente. Quase 20 anos. Mas mesmo assim, como é que Paulo tinha conhecimento disso? Podia ter através de alguma coisa, mas para que ele diria recebido o Senhor? Ah, mas Áquio, ele pode ter entendido que quando algum discípulo deu para ele o texto fiel, a transcrição fiel, ele recebeu do Senhor, através do Senhor. O Senhor permitiu ele ter. Sim. Vamos supor que sim, mas é uma interpolação. E aí? E aí? Mas vamos lá. Abre aspas. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na sua última festa de Páscoa, tomou o pão, agradeceu, partiu e disse. Eu quero que você escreva assim, 9 cálices, 3 Páscoas. Jesus foi na Páscoa 3 vezes. Uma vez, 2 vezes. Na última ele disse que não ia, mas foi. Lembra que ele falou que não ia para o seu primo ou irmão, no original tanto primo quanto irmão pode ser? Tiago, que no início não acreditava nele, depois passou a confiar nele só quando ele ressuscitou e passou a ser o mestre de Jerusalém. Tiago menor. Vocês colocaram aí participando como bons alunos, bons mestres, 9 cálices, 3 Páscoas. Por quê? Nós falamos no grau ontem que na delta, levantamento, quando levantava a taça pela 3ª vez, é quase o santo grau, quando levantava a taça pela 3ª vez, delta vez,
era feito uma oração de ações de graças para abençoar aquilo. Ainda no tempo de bênção e maldição. Nós não estamos mais no tempo de bênção e maldição a partir da cruz. Hebreus 9 e por aí afora, enfim. Então, cada Páscoa que Jesus foi, ele levantou 3 vezes. 3, 6, 9. Veja como o delta está presente em tudo. 3 deltas. E cada Páscoa, novamente 3 vezes. E na terceira, abençoava. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na sua última delta Páscoa, tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: isto, e não este, representa o meu corpo que será doado para que a graça venha sobre vocês. Revelare. Como já revelamos em Lucas, os versículos 19 e 20 são acréscimos posteriores. A expressão em memória de mim não faz parte da tradição retida pelos evangelhos sinópticos. Isto é, Mateus, Marcos e João, escreva aí, Mateus, Marcos e João, não possuem a expressão em memória de mim. Se alguém quiser usar em memória de mim, como eles usam em todas as ceias que eles fazem, para poder dar a entender que tem que fazer isso, tem que praticar isso, em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim. É um clichê gospel. O crente não entende nada, nunca leu a Bíblia direito, ou só repete o que ouviu falar dos outros, leivado pela teologia dos outros. E mais uma coisa ele sabe, até que ele venha em memória de mim, até que ele venha em memória de mim, até que ele venha em memória de mim. Pois é, em memória de mim não está em Mateus, não está em Marcos, não está em João. E para ser doutrina, segundo a hermenêutica da própria igreja de vocês, tem que estar em 3 lugares. E só está em 2. Mas não são 2. Porque 1 Coríntios 11 e Lucas são escritos posteriores do mesmo escriba copista, a mesma interpolação. Então a expressão em memória de mim não está. Os eruditos teólogos costumam dizer que não foi Jesus quem originou essa expressão. Também as palavras comei e tomai são variantes textuais. Elas foram inseridas nesse ponto por razões de harmonização. A palavra partido também não aparece nos manuscritos mais antigos e, segundo os escritos de Cipriano, foi adicionada para dar a entender que o pão foi partido de Jesus para ficar mais inteligível. Até aqui tudo bem. Mas só para você ver o quanto que os copistas mexiam. Pro bem ou pro mal, o quanto que eles mexiam. Paulo continua. Da mesma forma, depois de comerem, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice representa o Novo Testamento, isto é, segundo a Bíblia, no meu sangue. Hebreus 9. Revelare. A expressão em memória de mim, de novo, agora em relação ao cálice, ao suco de uva, ao vinho, não faz parte da tradição retida pelos evangelhos sinópticos. Nem Mateus, nem Marcos, nem João tem a expressão em memória de mim, nem em relação ao pão, nem em relação ao vinho. Versículos 19 e 20 de Lucas e esses versículos de 1 Coríntios 11 são interpolação. E são os 2 que são usados pelos sacerdotes sacramentários na hora que eles vão praticar o ápice da liturgia de um cristão. É o ápice da liturgia de um cristão. É o ápice, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, seja anual, como na congregação cristã. É o ápice da vida de um cristão. Participar do corpo do Senhor, para estar preparado para o arrebatamento, ou para estar preparado para a morte, ou para estar preparado para a vinda do Senhor. Não importa se é pré, se é meso, se é pós-tribulacionista. Tem mais de 10 tipos de ceia, mais de 10 tipos de batismo, e o Espírito é um só. Mas o Espírito não revela uma mesma coisa para todas as denominações. Existem algumas denominações que são chamadas de hiperdispensacionalistas. Existem denominações hiperdispensacionalistas que são aquelas que não praticam nem batismo nem ceia, porque entendem os originais e sabem que isso é simbólico. Então não há por que fazer, porque invalidaria o sacrifício da cruz de Cristo, que é graça, que é invisível, que é imaterial, que é espiritual. Então existem denominações hiperdispensacionalistas, mas são minoria. É possível
que Paulo tivesse um pergaminho com a transcrição fiel do que Jesus disse na última Páscoa? Porém, a citação aqui possui mesmo, assim, algumas interpolações, as mesmas feitas por Lucas. Daqui em diante não temos mais interpolações. Portanto, a expressão que nós vamos escrutinar agora, que é até que ele venha, não é uma interpolação, é uma colocação equivocada ou mal intencionada. Vamos lá? Paulo continua. Então, se vocês querem comemorar a Páscoa, o que é que eles estão comemorando? Escreva aí. Festa de amor ágape, Páscoa cristã. Escreva aí. Festa de amor ágape, Páscoa cristã. Se vocês querem comemorar essa festa da Páscoa de vocês, lembrem-se que ao comemorarem como cristãos, diferente dos judeus, vocês estão ensinando, olha o original, transmitindo, ensinando a morte do Senhor. A Páscoa terá significado até que o Senhor venha no seu reino e beba novamente conosco. Sabe o que está escrito na tua Bíblia? Até que ele venha. Escreva aí, até que ele venha. Não é isso. Olha o original para você poder entender o que ele está dizendo. Olha o original. A Páscoa terá esse significado, isto é, isso vai continuar assim, significando a morte, representando o sangue, representando o fim, representando a cruz, até que ele venha, até que ele beba de novo, porque ele bebeu uma vez, duas vezes, três vezes, uma Páscoa, duas Páscoas, três Páscoas, e agora é só no reino, é a partir do reino, quando ele cumprir todas as coisas, quando ele voltar, que aí sim teremos outro significado. O que é que Paulo está dizendo? Na mente de Paulo, Jesus ia vir já naquela geração. Ele disse nessa geração. E foi naquela geração que aconteceu o primeiro Apocalipse de Daniel. 70 depois de Cristo, como explicamos, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24. Na mente de Paulo, Jesus ia voltar a qualquer momento. O reino ia começar a qualquer momento. Como todos achavam. Então ele está dizendo assim, olha, podem participar disso aí. Porque Jesus já logo volta. Você está entendendo? Ei, o professor tem que gritar para chamar a tua atenção. Isso é importante. Ele está dizendo assim, porque ele está na mente de Paulo. Nós vimos aqui. Nós vimos vários capítulos. Na mente de Paulo. Lembra que Paulo falou em 1 Coríntios 7, você que está casado, haja como se não estivesse. Você que tem alguma coisa, haja como se não estivesse. Porque o fim está chegando, é agora. Na mente de Paulo era já. Na mente de Paulo as coisas iam acontecer já, como ele vai falar em Tessalonicenses 4. Vai chegar agora, o reino está vindo. Na mente de Paulo Jesus bebeu vinho com os discípulos uma vez, duas vezes, três vezes, agora está nos céus, em matéria. Ele vai voltar e vai implementar seu reino. Então podem continuar participando disso aí, porque isso representa a morte dele. Mas ele está ressuscitado e ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai beber conosco de novo. Entendeu? Até que ele venha. Naquela geração, na mente dele, era já. Aí você vai dizer, sim, Aquil, mas Jesus não veio, o reino não começou, então tem que continuar fazendo. Mas você não entendeu ainda, eu vou ler de novo. A Páscoa tem o significado de morte, 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 até que o Senhor venha no seu reino e volte a beber conosco, revelare. Mais grave do que entender errado em memória de mim é a expressão até que ele venha. Ela foi colocada no final, na parte B do versículo, após uma vírgula. Lembre-se que os originais não tinham acentos, nem vírgulas, nem letras maiúsculas, nem capítulos, nem versículos. Os originais são assim, ó, como está atrás de mim aqui, ó. Ó. Então, essa expressão até que ele venha foi colocada no final, após uma vírgula. Sendo que Paulo está citando um pergaminho que ele devia ter com a transcrição possivelmente, hipoteticamente fiel do que Jesus disse, se é que teve, se é que não foi interpolação plena, e que foi depois registrada em Mateus 26, 29.
Mateus 26, 29 é o que Paulo está falando. Você quer ver? Olha o que Jesus disse fielmente. Agora sim, Matiarro é fiel. Isso aqui não é interpolação. Interpolação pode ser de Paulo. De Matiarro não é. Vê o texto original de Mateus 26, 29. Abre aspas. De agora em diante eu não beberei, Jesus, vinho físico, corpo físico com vocês até o reino, quando voltarei a beber, levantar o cálice com vocês. Aliás, não só com eles, os discípulos, mas com todos nós. Veja a diferença entre até que ele venha e o original supracitado e explicado. É por conta do até que ele venha que as igrejas cristãs estão nesse ritual semanal, mensal, anual, quase sempre vinculada aos dízimos. Por quê? Porque se a igreja cristã de hoje, paganizada e judaizada, revelar essa verdade, se é que eles sabem, a queda de fiéis nos cultos e a entrada de dinheiro será brutal. É ou não é verdade? Você já imaginou uma denominação sem ceia e sem dízimo? Não estou nem falando de Deus não interfere, Deus só interfere com justiça, sem privilégio, não estou nem falando de misticismo, não estou nem falando de bênção e maldição, não estou nem falando de arrebatamento, não estou nem falando de inferno, de Satanás, eu estou falando só de ceia e dízimo. Paulo continua. Portanto, se querem comemorar a Páscoa, façam isso corretamente, pois se continuarem desprezando os pobres e se embriagando, poderão ser culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, pois a Páscoa representa a morte do Salvador. Muito bom aí, Josá Batista dizendo, ninguém faz nada em memória de quem está vivo, sempre falei isso, é isso aí. Aí Eusame Alves está dizendo, agora eu entendi, que lindo. Você entendeu que eles estavam se embriagando, desprezando os pobres, comendo antes dos pobres, não compartilhavam seus pratos. E eu não vou compartilhar, aqui tem cerveja. Eles não tomam, eles são Bíblias e judeus. Do outro lado, os judeus. Eu não vou comer a comida deles. Tem uma série de elementos, ingredientes lá que não pode. Minha consciência me acusa. Eu ainda não evoluí. Eu ainda sigo a primeira Bíblia. E se dizendo cristão. Olha o que eles estão fazendo. Olha aquelas mulheres, você já imaginou o judeu sentado do lado de cá? Olha aquelas mulheres com cabelo curto, sem véu. Comendo o quê? Carne de porco, cerveja. Dando risadas. Um comportamento horrível. Isso não é santo. Isso não é de Deus. Era assim que estava aquela igreja de Corinto. Você pode se transpor para lá comigo? Imaginar a cena? Paulo está dizendo o seguinte, se é para fazer isso mal, vão para casa, comam sozinhos, bebam, mas façam isso em casa. Agora não se reúnam em nome do Senhor, e pior ainda, mais grave, em nome da morte do Senhor, do sangue do Senhor, da cruz do Senhor, comemorando Páscoa. Mas, se corrigirem esses erros, então poderão comemorá-la. Quer dizer, querem fazer a Páscoa? Não tem que fazer, não tem nenhuma obrigação, nenhum dogma. Mas querem fazer? Façam. Nós vimos isso em Apocalipse 20, em Atos 20. Um partir do pão, comemorar a Páscoa. Qual o problema de comemorar a Páscoa? Sim ou não, ter comunhão, independentemente se tem nome de Páscoa, se tem nome de festa de amor, a igreja vive de comunhão, a igreja vive de amizade, a igreja vive de amor, a igreja vive de festa.
Nós vamos estar agora, final de semana, reunidos aqui em Gramado e Canela. Hoje eu fui lá buscar autorização de Gramado para as manifestações. Nós vamos estar reunidos comendo. Nós vamos estar em Balneário Camboriú e Criciúma, no final do mês, no último final de semana, comendo. Nós vamos estar em Brasília, dia 12, 13 e 14, comendo. São festas. A igreja vive de festas, as famílias vivem de festas, os seres humanos vivem assim. Que coisa, não? Se corrigir, pode comemorar, mas tem que corrigir. Agora, quem não me ouvir e continuar errando, pecando, sem discernir o corpo original espiritual de Jesus, comemorará a Páscoa para sua própria condenação. Se vocês não entenderem que o corpo dele é espiritual, metafísico, que ele ressuscitou, que ele está vivo, começou um segundo testamento, uma segunda Bíblia, Hebreus 9, e ficarem comemorando morte, ainda fazendo errado, vocês vão se condenar. Porque sair da sua casa para ir para um templo, para uma sinagoga, para um lugar chamado igreja, em nome de Jesus, errado ou certo, mas em nome de Jesus, para comemorar tudo que Jesus fez, a morte dele, o sangue derramado, participar disso, dizer que aquilo é transubstanciação ou consubstanciação, ou espiritual, ou simbólico, figurado, não importa, mas ter que fazer aquilo e ainda fazer em dissensão, divisão, egoísmo, materialismo, acepção de pessoas, sem ajudar os pobres, sem ação social. Pasmem vocês, mas as denominações chegam ao cúmulo de levar ação social, cestas básicas nos dias da ceia, para tentar cumprir essa parte. Eles não entenderam esse texto. Você vai entrar numa Assembleia de Deus no dia da ceia, tem ação social, os donativos. Eles não entenderam esse texto até hoje. Que coisa! Aí ele diz, é por causa da divisão entre vocês, divisão essa entre pobres e ricos, entre judeus e não judeus, entre estoicos e epicureus, divisões filosóficas cínicas, hedonistas, os que são de Paulo, os que são de Pedro, é que existem como consequência 3 grupos, escreva aí, delta, coloca assim, fraco, doente e morto, que é involuído, pobres, doentes e pobres que já morreram. Pasmem, senhores e senhoras, mas eles vão usar esse versículo para colocar medo nas pessoas. Se participar da ceia em pecado, hein, não se examina. O original foi escolhido nas Bíblias, a maior parte das Bíblias, examine-se. Foi escolhido indignamente, essa palavra não está no original, mas foi escolhido. Você já vai entender. Aí, ele diz, Deus pode te colocar em enfermidade. Você pode morrer. Ué, aí quando há que eu diz, Deus é mau para quem é mau, é bom para quem é bom. Quando há que eu diz que Deus é dual, que o Criador é Jeová e Jesus. Esse é satanismo, esse é seita herética. Mas o Deus de vocês, se participar da ceia, deixa crente doente e mata crente. Participou da ceia em pecado, morre. Participou da ceia em pecado, fica doente, coloca enfermidade. Deus coloca enfermidade? Não, Deus não coloca, Deus permite o diabo tocar. Ué! Então tem dualidade. Mas não é isso que o texto está dizendo, não. Olha o original. Qual era o grande problema? É por causa da divisão entre vocês, que existem involuídos, fracos no original é involuídos. Pessoas fracas de cabeça, de consciência. Pobres que estão doentes pela péssima alimentação, porque não tem comida, porque não tem emprego, porque não tem dinheiro. E alguns já até morreram de fome.
revelare. É incabível que o Criador interferisse diretamente como foi com Ananias e Safira. Porque se Deus estivesse interferindo no meio deles, matando crente, cristão, matando ex-pagão, já teria matado aquele que estava tendo relações sexuais com a ex do pai. Não teria tanta divisão, sabe por quê? Presta atenção. Se assim fosse, Corinto temeria e não agiria de uma forma tão privilegista, egoísta e relaxada. Você sabe que quando é que os filhos fazem bagunça? Quando a casa está relaxada. Quando não tem ordens. Quando os pais são liberais. Quando não há responsabilidade e deveres, só direito, só liberdade. Aquela péssima criação não dual de liberdade e responsabilidade, direitos e deveres. Os pais, quando uma casa está livre, os pais saíram para viajar, o que acontece? O que é que os filhos fazem em casa? É assim que estava Corinto. Eles não tinham um comportamento de que entendiam que o pai estava ali. Então, se Deus realmente, pensa comigo, se Deus realmente estivesse interferindo e colocando crentes doentes e mortos, vocês acham que eles estariam assim? Agindo como se o pai não estivesse em casa? Uma igreja abandonada? Metaforicamente uma laodiceia? Veja no original a consequência lógica para os pobres, que Paulo chega a dizer que eles não possuíam nada. No original aqui, um pouco antes, logo no início, quando Paulo começa a falar sobre isso, Paulo diz que os pobres de Corinto não possuíam nada. Não tinham nada, não tinham o que comer. E os ricos comiam antes, dizendo, ei, depois vou ter que compartilhar com aqueles cristãos pobres que vão chegar depois, ou com aqueles ainda que são judeus, ou com aqueles que são... Não, vamos comer já. Não esperar nada. E não compartilhava. Esses pobres não tinham o que comer, não tinham um prato para levar na ceia. Não sei se vocês sabem, mas nesses dias aqui, a expectativa de vida era 50 anos de idade. Vocês sabem, quem já assistiu o filme O Físico? A medicina é algo muito atual. Você pode imaginar como é que era a medicina nesses dias? Não tinha farmácia. As pessoas morriam por qualquer coisa, baixava a imunidade e morria. Vocês lembram daquelas multidões sem o que comer seguindo Jesus de várias partes do mundo, da Ásia, da Europa, várias partes do mundo que vinham ver Jesus, souberam que Jesus curava, fazia isso, eles vinham, multidão de 5, 8, 10, 12 mil pessoas sem o que comer, miseráveis, o povo passava muita fome. Então veja o original, que Paulo chega a dizer que eles não possuíam nada, e muitos ficavam doentes, sem condições de se tratarem, sem alimentação saudável, morriam cedo. E os cristãos ricos de Corinto simplesmente não se importavam. Paulo apenas alerta, como fez no capítulo 10, que a ira do Criador poderia vir sobre eles agora, ou principalmente no dia do juízo, como Paulo sempre ensinou. Paulo continua. Se vocês fizerem uma autocrítica, na tua Bíblia diz exame, e se arrependerem, metanoia, não receberão juízo. Olha o amor. Aceitem esse julgamento, pois a disciplina do Senhor é para que vocês não sejam condenados com os ímpios, com os infiéis. Sabe quem são os infiéis? Os que não têm amor. Isto é, se vocês não têm amor igual aqueles que não têm amor, vocês são iguais a eles, vocês serão condenados como eles. Portanto, fraternidade de Corinto. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Gente, o que eu vou falar aqui vai ser terrível. Vai doer na sua consciência. Você pode suportar? Paulo aqui está falando, escreva aí, dualidade, nascimento e morte de Jesus, Natal e Páscoa. Não vou nem falar de carnaval.
Paulo está falando da nação Bíblia, mais Bíblia do mundo, Estados Unidos da América. O capitalismo de Calvino. A nação mais mamon, mais Corinto, Laodiceia, materialista. Onde sua cultura americana está impregnada no Brasil, na América do Sul, na América Central, impõe a sua cultura onde ela pode impor. Menos na Rússia, menos na China. Escute. Você já viu como é que é comemorado? Eu fiz, aliás, vídeos sobre calvinismo, Calvino e Lutero, nazismo e capitalismo. Assista. Você já viu como é que é comemorado o Natal? Cadê os nossos queridos fraters e sors nos assistindo nos Estados Unidos? Muitos nos assistem. Cadê vocês? Miami, Boca Raton, Boston, Terezinha, tantos lugares que compraram os nossos livros a preço de custo, sempre sem vender nada, com ganho. Vocês, como é que é comemorado o Natal aí? Não é com ostentação? Até o Halloween, ostentação. Sabe o que é isso aí? É a Páscoa aqui de 1 Coríntios 11. Sabe essa Páscoa que vocês comemoram no mundo inteiro, em muitas catedrais, igrejas católicas e do Vaticano, aqui no Brasil, aquela ostentação de Páscoa. Gastos exacerbados com o Natal, gastos exacerbados com Páscoa. Sabe? Pois é. Inclusive eu estou em Gramado, a cidade que há 33 anos faz o Natal Luz. Uma cidade que gasta milhões e milhões com o Natal Luz, ganhando dinheiro em nome de Jesus e do Papai Noel. É isso que Paulo está tratando aqui. Enquanto a África passa fome, enquanto as pessoas estão ficando doentes agora, no Nordeste, na periferia da sua cidade, na periferia aqui de Porto Alegre, aonde você for, pessoas morrendo sem o que comer, sem o que beber, sem o que vestir, com imunidade baixa, sem atendimento médico, sem igualdade social. Essas pessoas estão ostentando em nome de Deus, de Jesus, da sua morte, da sua vida, do seu nascimento no mundo inteiro. Você consegue imaginar como é que Deus vê os Estados Unidos agora e o Brasil, por exemplo, a Europa, ostentando Natal e Páscoa enquanto o mundo está passando fome e miséria? O que você acha que vai acontecer no juízo? Vocês podem, por acaso, escrever assim, ó, agora. Escreva assim. Que lindo isso. Que lindo isso. Como é que alguém tem paz? Não escreva isso, eu já vou falar. Como é que alguém tem paz de ostentar, sabendo que tem gente passando miséria? Esse texto aqui é muito mais profundo do que vocês pensam. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês usarem o nome do Senhor indignamente, isto é, mesmo não estando no original, a palavra é equivocadamente, debochadamente, para dissensão, para desigualdade social, para acepção, egoístamente, egoicamente, vocês serão condenados. Como é que Deus vê? Como é que Deus vê esse mundo agora? Você pode conseguir imaginar isso? Falar. Portanto, fraternidade de Corinto, se vocês forem comemorar a Páscoa cristã, esperem os mais pobres chegarem para compartilhar seus alimentos e bebidas, a fim de que todos possam comer e beber igualmente.
Com todo respeito a vocês católicos que eu tanto amo, como é que o Vaticano consegue participar da ceia, da Eucaristia, da Páscoa, do Natal no mundo inteiro, essa festa pagã feita para atrair os pagãos no mundo inteiro? Com suas riquezas, a instituição mais rica da Terra. Eu mostrei para vocês na Alemanha lá, quando você se declara cristão, você tem que se declarar cristão católico ou protestante. Se for católico, 8 a 10% do teu salário vai para o governo e o governo repassa bilhões de euros para a Igreja Católica. Se você se declarar protestante, vai para o governo, de 8 a 10% da tua renda é repassado para a Igreja Evangélica. Bilhões de euros. Isso na Alemanha, é feito de outros moldes na Inglaterra, na França, na Itália. Só a Suécia cobra impostos, taxa impostos das igrejas. Aonde o pastor não pode comprar nenhum carro sem declarar. Não tem lavagem de dinheiro, não. Que coisa, não? Encerro repetindo que se não podem esperar todos chegarem na festa da Páscoa, que vocês dizem querer fazer, que vocês querem fazer, pobres e ricos, então, comam em suas casas. Ele vai repetir isso. Não existe por que se reunir publicamente e não esperar todos chegarem. Entenderam? Vocês entenderam agora? Corrijam isso para não serem condenados. Se houver ainda dúvidas, quando eu for em Corinto pessoalmente responderei. Revelarei. O desconhecimento é tão grande que em denominações como IPDA, Deus e Amor e muitas outras, os crentes são obrigados a esperar uns pelos outros para participarem juntos no mesmo tempo, simultaneamente, de um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva. A ilusão é tão grande que vão ter 4 milhões de fiéis só na Igreja Deus e Amor, fora outras, que eles ficam esperando com o pãozinho e o cálicezinho para tomar junto, porque a Bíblia diz: esperai uns pelos outros. E são arrogantes. Eles vão vir aqui nesse vídeo dizendo: você não sabe nada, você não tem o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz em memória de mim, porque a Bíblia diz até que ele vem. Eles não vão assistir. Eles não vão assistir. E eu quero terminar de uma forma linda, nesse grande finale, citando Hebreus capítulo 10, versículo 10, que pela linguagem está explícito, foi Paulo quem escreveu, a mesma linguagem, mesma forma pedagógica, morfológica, construtiva, metodologia. Agora, Paulo vai fazer 300 versículos de aos Hebreus, nós vamos chegar lá, até fevereiro terminaremos essa Bíblia original quase. Paulo vai fazer esse grande paralelo entre o que era e o que é, o que era e o que era, o que era e o que é. E ele vai chegar em Hebreus 10, depois de falar do Novo Testamento, de Hebreus 9, e ele vai dizer assim, ó. Lê comigo agora, vamos lá? Abre aspas. A verdadeira Santa Ceia já aconteceu na cruz. Como diz Paulo em Hebreus 10. Alguém pode colar para nós aqui Hebreus 10? Para que todos nós possamos ler juntos. A verdadeira Santa Ceia foi na cruz, no Gólgota, no Calvário. Olha aqui para nós, Hebreus 10 em qualquer tradução bíblica. Agora, vamos todos juntos ler? Eu estou de pé para esse final, esperando vocês, com um delay. Hebreus 10. Escola de Jesus. Aonde você se reúne, aonde você pratica caridade. Cadê vocês? Estou esperando vocês colarem o texto de Hebreus 10.
Aí sim. Adriana Gomes, na qual temos sido santificados pela Santa Ceia verdadeira. Santificados, santa, separada, distinta, ex-cristã, perfeita, santificados pela oblação, oferenda, sacrifício, ritual. Qual? Em memória dele? Até que ele venha? Eucaristia? Santa Ceia? Não. Oblação, oferenda, sacrifício, ritual, liturgia do corpo de Jesus Cristo. Hebreus 9:10 está falando de Novo Testamento, morte de Jesus, tetelestai, cruz, sangue, corpo de Jesus. Nossa vontade é que temos sido santificados através do quê? Da Santa Ceia do corpo de Jesus. Jesus foi oferecido como oferta. Aí está faltando a última parte que diz assim: feita, Luiz Guimarães, uma vez para sempre. Feita, Adilson Ribeiro, outra tradução, uma vez por todas. Lei Dayana, oferecido uma vez por todas. Henrique Gabriel, feita uma vez. Todos vocês escrevendo agora. A Santa Ceia, alimento, corpo de Jesus, santo, foi feita uma vez, uma única vez, na cruz do Calvário. Ele já é nossa ceia eterna, o pão vivo que desceu do céu. Entendeu a graça? Você entendeu a graça? Que lindo. Espero que de uma vez por todas nós tenhamos resolvido véu, machismo, ceia, 1 Coríntios 11. Amanhã, o original de 1 Coríntios 12, 13, nós vamos chegar nos dons, nas habilidades, até o caminho mais excelente, o amor. Ah, só o amor vence o ego. E a igreja de Corinto é egoísta, ela precisa conhecer o amor. Corinto é uma metáfora para o sistema religioso cristão de hoje, que precisa conhecer o amor. Depois vem 1 Coríntios 14, como é que se reúne? O que é profecia? Outro grande engano. 1 Coríntios 15, volta de Jesus, o que realmente é escatologia. 1 Coríntios 16, coleta para os pobres e não dízimos e ofertas. Ei, que trabalho lindo! Bem-vindo, bem-vinda você, primeira vez. Boa noite, se inscreva, participe, vem para Brasília conosco. Caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade. Do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Não habitemos os feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando Do programa Lux Mea Lex, a evolução da sua consciência.
Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da Filosofia X. Filosofia X Organs and Sophia. Todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. X.tv.br